Nós somos do Coletivo Educação Poços de Caldas, um grupo de educadores e educadoras que atuam na defesa da escola pública, gratuita, laica, de qualidade e presencial. Neste mês de agosto, estaremos entrevistando candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. As entrevistas serão compostas de 5 perguntas, todas sobre o tema da educação pública municipal. Os candidatos terão 4 minutos para responder cada pergunta. Eu avisarei no minuto final para que o candidato encerre a fala. E quando o tempo terminar, interromperei o candidato para fazer a próxima pergunta. Pedimos que o candidato respeite o tempo limite para dar igualdade de tempo de resposta para todos os candidatos. Hoje, entrevistamos o candidato Heloísio do Carmo, da coligação Poços da Esperança, que terá 3 minutos para se apresentar antes das perguntas. Seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora que for colocado. Meu nome é Heloísio, eu tenho 56 anos, né? 56 anos, e sou dentista de formação e tenho especialização em saúde coletiva, tenho mestrado em saúde coletiva e doutorado em saúde coletiva também. O doutorado eu fiz na Unicamp, né, e sou formado pela Universidade Federal de Alfenas. Eu moro em Poços desde 1990, então nesse ano eu completo 34 anos de Poços de Caldas e sempre militei na política desde a época de estudantil. E faço em 2012, né, além do meu trabalho de dentista e militando sempre na política, eu me candidatei pela primeira vez a um cargo eletivo e fui eleito prefeito de Poços de Caldas, né, assumi o mandato de 2013 a 2016. Posteriormente, fui candidato novamente na última eleição, né, no momento da pandemia, e agora eu me apresento novamente como uma opção ao povo de Poços de Caldas. Hoje, a minha chapa é composta por mim, né, e como candidato a prefeito, e pelo João Gabriel Pinheiro Chagas, que é candidato a vice-prefeito. Nós temos uma coligação hoje que é composta pela Frente Brasil da Esperança, que são os partidos PT, PV, PCdoB. Além disso, eu tenho o apoio do PSOL e tenho o apoio do DC também, né? Então, hoje nós temos uma coligação de 5 partidos, que é PT, PV, PCdoB, PSB e o DC. E tem o apoio do PSOL também. Então, hoje a gente tem um grupo, né, muito interessante de partidos para avançar a cidade, que vem pensando na cidade, em todos os setores da nossa cidade. E esse grupo participou efetivamente da nossa construção do programa de governo. E esse programa de governo, então, além do nosso grupo, né, das pessoas que compõem, alguns deles, né, professores, nós também fizemos plenárias temáticas para discutir cada assunto ali do município. E as plenárias foram realizadas na pré-campanha, e essa plenária envolveu cerca de 450 pessoas, e nós tivemos uma plenária exclusiva da própria educação. Então, as propostas nossas hoje que compõem o nosso plano de governo, né, da nossa coligação, por isso se chama Poços da Esperança, elas são formadas, né, num processo de diálogo, juntamente com a comunidade, juntamente com os nossos apoiadores e com professores. Obrigada. Agora nós vamos para as questões, tá? O plano de convivência escolar visa melhorar as relações interpessoais, combatendo racismo, machismo, LGBTQ-fobia, capacitismo, dentre outras violências estruturais no espaço escolar. No seu plano de governo, conta com um plano de convivência? Se sim, como ocorrerá? Se não, quais são suas propostas para combater essas violências? Sim, no nosso plano de governo, né, a gente discutiu muito sobre essa questão e também da realidade que a gente vive hoje com a comunidade escolar, no processo de trabalho, no processo de educação, nessa relação da escola com a própria comunidade. E eu não poderia deixar de citar aqui, né, que nós tivemos um fato em Poços de Caldas, lamentável, que foi o ataque e a morte de menino
no Colégio Dom Bosco. Embora não sendo um colégio da rede nossa, mas envolve toda a nossa comunidade escolar nesse momento. Então, nós discutimos muito sobre esse relacionamento em relação à questão da violência, mas também, após o evento, nós discutimos muito sobre a forma com que isso foi tratado, né? A forma de assistência e acompanhamento de pais e alunos, assistência e acompanhamento dos profissionais da educação, porque na prática, como eu disse, né, não era uma escola municipal, mas toda a comunidade escolar ficou muito sentido com isso, né? Toda a comunidade de Poços de Caldas sentiu muito. Então, a forma com que a gente tratou desse assunto, né, foi objeto de nossa discussão. Então, nós não poderíamos deixar, a partir dessa discussão também, de colocar. Então, o que nós colocamos aqui? Seria implementar o plano municipal de convivência. A gente parte, efetivamente, de que já houve uma discussão do plano de convivência ética nas escolas, né, no período do governo atual, acho que na gestão anterior, né, 2019, se não me engano. Isso. Então, houve uma discussão em relação ao plano de convivência, a comunidade escolar sentou para discutir, houve, então, uma construção de um plano que venha a alimentar essas situações que você está referindo, da violência nas escolas, da convivência entre os alunos, da convivência entre a comunidade escolar com a escola e também os profissionais de educação. Então, nós achamos que é muito importante, sim, que a gente tenha, então, um plano de convivência que venha a definir, né, como está. Inclusive, né, nós temos aí, foi apresentado na Câmara um projeto de lei para a implantação do plano de convivência ética e, posteriormente, existe um decreto, agora, se não me engano, de 2023, né, que institui no município o plano de convivência ética. E o plano de convivência, né? E esse plano de convivência, né, ele deve trazer, então, aí, as ações, né, o planejamento, as metas, as ações, para que a gente possa discutir esses problemas e discutindo isso de forma coletiva, né, em cada escola, para que as ações sejam efetivamente implantadas e implementadas. Então, eu acho que hoje é um desafio que a gente tem, porque na prática, nós tivemos, então, uma discussão sobre esse assunto, mas, pela minha visão, nós tivemos a implantação do plano de convivência nas nossas escolas, e isso tem trazido grandes problemas, né? A gente tem percebido que essa mudança de comportamento, muitas vezes, dos alunos, pais de alunos, o acirramento da política que nós tivemos por causa do governo federal anterior, que trouxe esse desprezo pela educação, que trouxe esse desprezo pelos professores, pelos profissionais da educação, isso tem trazido uma ansiedade muito grande. Então, nós entendemos que a implementação do plano de convivência ética, né, que no nosso caso já existe, já foi discutido, inclusive já tem decreto que prevê a implantação, eu acredito que isso vai ser fundamental para a gente realmente ter a paz na escola. Porque na prática, né, de tudo isso que a gente falou até agora, a ideia é que a gente tenha um ambiente escolar tranquilo para fazer aquilo que é o objetivo, que é educar. E para isso a gente precisa de paz nas escolas. Então, a implementação do plano de convivência está no nosso plano de governo, sim. Obrigada. Segunda questão. Em relação à gestão democrática das escolas, qual a sua opinião sobre a possibilidade legal de as gestões escolares municipais extrapolarem o mandato de 8 anos? Quais critérios pretende adotar para tratar de cargos que hoje não passam por concurso ou consulta popular, como coordenador de SEI, professor de referência, professor de atendimento educacional especializado? Você podia só repetir o final da pergunta bem? Claro. Você dá uma olhada aqui. Quais critérios você pretende adotar para tratar os cargos que hoje não passam por concurso, né, ou consulta popular, como coordenador de SEI, que é o Centro de Educação Infantil, professor de referência e professor de atendimento educacional especializado? Hoje, assim, em relação à questão democrática, de participação democrática, né, a gente contém isso também no nosso plano de governo, tá? Eu vou até fazer uma leitura aqui para a gente ficar mais claro, né? Garantir a participação democrática na liberação dos currículos do Plano Nacional, das escolas pós-escolas, proporcionando aprendizagem, informação cidadã, entendendo a formação
a formação e produção de conhecimento existente hoje na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a questão democrática de gestão na escola, ela passa por todo o nosso plano de governo, né? Inclusive quando a gente chega na implantação do plano de convivência ética. Quando eu fui prefeito, a gente avançou nessa questão da eleição dos cargos de direção nas escolas, né? Porque era uma bandeira nossa, sempre foi uma bandeira nossa, e logicamente que a gente respeitou a indicação da comunidade escolar em relação às eleições. Então não há nada de mudança em relação aos cargos que hoje estão definidos como sendo por eleição. Inclusive dos que já estão eleitos nesse momento, que eventualmente a eleição não será esse ano, né? A gente vai assumir com o corpo diretivo aí colocado. Em relação à manutenção dos cargos, né, que a gente cria em uma situação, talvez, de possibilidade de uma manutenção vitalícia nos cargos, eu acho que isso a gente precisa discutir na comunidade escolar de novo. Porque essa mudança, né, que aconteceu, de que as pessoas que possam permanecer nos cargos, eu acho que a gente tem que discutir que possam ser reeleitos, reeleitos, né? O processo de reeleição na questão política hoje, né, é permitido por mais um mandato. Então, e os mandatos de diretor normalmente são mandatos alternados dos mandatos de prefeito. Então, eu acho que é muito prudente, né, se a gente eventualmente puder discutir isso e aquilo que a comunidade escolar achar que é o melhor, a gente que continue. Então, se a comunidade escolar, exatamente como os profissionais de educação entendem que o melhor é se permita a reeleição, que continue assim do ponto de vista democrático também. Mas se entender que foi um erro, que deva voltar atrás, eu acho que essa lutar também, que a gente implante, né, essa alternância em relação a esses cargos. Em relação aos cargos que não são eletivos, digamos assim, então a gente tem alguns problemas de estrutura e de legislação. Porque, por exemplo, a questão dos coordenadores de SEI, eles são cargos que que estão previstos, né, na legislação como cargos do município, e pessoas prestaram concurso para coordenador disso aí. Porque senão aí você cria uma situação também, tá? Você cria uma situação, de repente você tem pessoas que eventualmente, né, inclusive no regime seletista, você não poderia transferir para outros lugares. Então, se eu tenho pessoas que passaram um concurso para coordenador de SEI, e aí você estabelece a eleição para coordenador de SEI, se as pessoas não forem eleitas, eu não posso transferir para lugar nenhum, porque elas foram eleitas para esse cargo. Então, eu não sei se efetivamente no estatutário se isso foi previsto, né? Mas do ponto de vista democrático, né, resolvendo essas questões legais, não teria problema nenhum de que os demais cargos também fossem eletidos. Eu acredito muito na democracia do processo e que a maioria decida efetivamente no auxílio da gestão. Então não teria problema em relação a isso não. A única questão que eu chamo a atenção é que para coordenador de SEI, eu sei que o cargo existe, que existem pessoas que prestaram concurso para isso. Então aí a gente teria algum problema em relação de alocação dessas pessoas. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Plano Municipal Decenal de Educação de Poços de Caldas são metas e ações da educação pública a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Quais são suas propostas para garantir a implementação efetiva do plano? O plano decenal anterior, ele foi aprovado, se não me engano, em 2015, tá? Era justamente da minha gestão. Então, o que nós fizemos, né, para a elaboração do plano decenal? Nós fizemos uma ampla discussão com a comunidade escolar também, inclusive com nossas equipes, orientando e iniciando as discussões pelas escolas. Então, todas as escolas participaram. E finalizamos com uma grande plenária aqui no centro da cidade, que efetivou, então, aprovou e votou o plano decenal. Então, o plano decenal finaliza em 2025, né? Se eu estou bem lembrado, se foi 2014, não, 2015 mesmo. Então, seria 2025. Então, eu acredito que o processo é o mesmo, né? Eu acho que a discussão do plano decenal, levando em consideração as bases nacionais curriculares, o processo é o mesmo, né? Eu acho que hoje, aí eu falo de novo, né? Eu acho que a gente tem aí
um problema em relação aos 4 anos da gestão do governo federal que nós tivemos, né? Por quê? Pelo desprezo com a educação, desprezo com os profissionais da educação e o desprezo, principalmente, com os profissionais que são muito preparados para definir as bases, para definir toda uma legislação que nós temos, um arcabouço legal que nós temos no país e que o Ministério da Educação traz para que a gente tenha, então, um direcionamento dos processos, um direcionamento de formação, um direcionamento de infraestrutura, um direcionamento da formação necessária, além da formação continuada, para que a gente tenha, então, uma melhoria nos processos. A gente tem um direcionamento do governo federal, por exemplo, em relação à educação infantil. É fundamental que a gente siga, porque educação infantil, a gente tem essa compreensão, né, de que mais do que uma creche, os processos de educação, eles começam na primeira infância. Então, você tem que ter todo esse encaminhamento para que a gente possa, então, efetivamente dar a melhor educação para as crianças, né? Um fato que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, a gente tem uma queda, né, nos índices de alfabetização de nossas crianças. E a gente consegue, então, nesse momento, né, agora em maio, né, a gente tem uma série de matérias falando, e também no site do Ministério, dizendo que nós conseguimos agora recuperar o processo, os índices de alfabetização das nossas crianças do que a gente tinha um pouco antes da pandemia. Então, na prática, a gente não avançou, mas caímos na pandemia e a partir de agora a gente começa a evoluir de novo. Então, eu acho que o plano decenal, ele tem que compor, né, ele vai compor, a partir das bases nacionais curriculares, ele deve compor, então, os nossos planos de metas, os nossos planos de ação e tudo aquilo que a gente quer para os próximos 10 anos da escola, né? E é por isso também que a gente, né, eu, o João Gabriel e o nosso grupo, a gente defende sempre, né, uma escola que seja libertadora, a gente defende uma escola que seja democrática, a gente defende uma escola onde o processo de educação ele se dê em paz com um plano de convivência ética na escola e a gente defende que haja, né, uma inclusão, né, uma inclusão em todos os sentidos, né, daqueles que têm algum tipo de deficiência, mas também de todas as pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, do ponto de vista de raça, do ponto de vista enfim, de tudo aquilo que compõe a nossa comunidade, né? Então, eu acho que o plano decenal tem esse papel. Vamos para a quarta pergunta. Como está contemplado no seu plano de governo o pagamento do piso do magistério em Poços de Caldas? Nós colocamos aqui, ele está contemplado, né? Deixa eu só achar aqui. Estou gastando meu tempo aqui para procurar, mas é para a gente só. Na verdade, a gente está. Peraí, deixa eu só achar aqui, senão. Tá aqui, ó. Efetivado o cumprimento total da Lei 11.731 de 2008, garantindo o pagamento do piso do magistério. Muito ruim hoje, né? Nós temos uma cidade com a qualidade de vida que tem em Poços de Caldas, nós temos uma cidade que é referência nacional, uma série de coisas, nós temos uma cidade que tem um orçamento aí de mais de R$1 bilhão, nós temos uma cidade que tem 20 e tantas escolas, 47 SEIs, uma secretaria de educação com mais de 2.000 pessoas, e infelizmente a gente não paga o piso da educação. Eu acho que a gente tem que caminhar para dar conta disso, né? Então a gente é muito claro nesse sentido de que a gente tem um compromisso, né, de efetivar o cumprimento total da lei e o pagamento do piso dos professores. Não há como, né, a gente discutir melhoria ou ampliação
ou qualquer tipo de situação na educação se não houver a valorização dos professores, né? E a valorização dos professores hoje, ela se reflete, ela vem sendo indicada pela conquista, né, do piso nacional da educação. Eu, quando fui prefeito, né, a gente conseguiu avançar em diversas categorias em relação ao piso, por exemplo, né, dos agentes comunitários de saúde, da questão do pessoal dos núcleos de especialidade de saúde da família, do próprio programa de saúde da família, a gente conseguiu avançar nisso. Então, hoje eu acho que tem um desafio de que o piso hoje não é pago, mas então a gente tem que avançar no pagamento do piso. Não tem como a gente discutir de outra forma, né? E não tem como a gente avançar sem a valorização do professor. A gente fala muito do piso, né? Porque o piso eu levo em consideração o professor. Mas a gente sabe, né, que a equipe de educação ela é mais ampla do que somente professor, e a gente tem que dar essa assistência, esse cuidado também para todos aqueles que fazem parte da equipe de educação do município. Né? E nesse sentido, né, então, ampliando um pouco aí a questão do piso e garantindo que a gente vai trabalhar nesse sentido, mas a gente tem que valorizar o servidor público como um todo, né? E hoje, né, eu tenho aí, posso dizer que eu tenho aí a compreensão e a, né, e a certeza, né, de que tanto do sindicato anterior quanto do atual sindicato, eles têm essa compreensão de que quem mais trabalhou para o servidor público para melhora de vida e para melhora das condições de trabalho do servidor público, inclusive de salário, foi a nossa gestão de 2013 a 2016, e o que a gente quer agora é dar sequência nesse programa de valorização do servidor público que a gente vinha fazendo na nossa gestão. Agora, nós vamos para a pergunta final. Tá? A pergunta, né? Quais são as propostas do seu plano de gestão para a educação que não foram mencionadas aqui na entrevista e que acha oportuno a população conhecer? Tá. Primeiro, a gente implantar da gente ampliar a questão da escola em tempo integral, né? A gente sabe a importância da escola em tempo integral no município e o quanto isso a gente consegue avançar, inclusive nos indicadores de educação. Então, eu acho que isso é um desafio que a gente precisa resolver. Do ponto de vista da necessidade da nossa comunidade hoje, a gente percebe que a gente tem uma fila hoje de vagas para o centro de educação infantil que também precisam ser resolvidos, né? E isso se resolve com mais investimento, com parcerias do governo federal, né? Na primeira gestão, nós construímos 4 novos 6 e reformamos outros tantos, né? E corremos atrás sempre do famoso tema de você conseguir zerar a vaga dos centros de educação infantil. Então, a gente também tem proposta hoje para avançar nessa situação. Como eu falei, né, a nossa proposta aqui seria ampliar a educação em tempo integral a partir da adequação do plano da juventude ao programa de escola em tempo integral do governo federal. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente melhorar os nossos indicadores, mas principalmente para a gente dar mais oportunidade para a nossa juventude. Eu acho que a gente precisa avançar, e a gente colocou sobre isso aqui, eu vou até ler, tá? Para ficar mais claro. Então, nós botamos aqui o seguinte, ó. Implantar o programa de educação municipal integrada, desenvolver planejamento estratégico para a Secretaria Municipal de Educação, envolvendo as secretarias municipais de Cultura, Esporte, Promoção Social e Saúde, com acompanhamento do PEP de execução de ações a partir do Conecta Educação. A nossa proposta do Conecta Educação é que a gente tenha aplicativos e tecnologia disponível para que a gente faça a integração de informações da Secretaria de Educação. Como eu falei, nós tivemos algumas mudanças, né, e a comunidade muda, a educação tem que mudar também. E hoje essa integração das secretarias, né, de cultura, de promoção social, né, com acompanhamento da assistência social e de saúde com a educação é fundamental. Só que, por exemplo, a gente não pode deixar uma criança que às vezes precisa de um atendimento médico
na fila da própria unidade de saúde como para todo mundo, porque isso pode prejudicar, né? Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de relação de educação e de saúde. Então, a partir disso, é que a gente dê a prioridade necessária para a gente fazer a assistência, né? E nesse sentido também, né, a gente colocou aqui a implantação da lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre a participação da psicologia, tá bom? E da assistência social nas escolas. Eu acho que isso hoje é fundamental. O que a gente percebe, né, em relação aos profissionais da educação hoje é que existe um cansaço e muitas vezes uma falta de apoio para a gente dar conta dos desafios que estão sendo enfrentados hoje em relação à família e em relação às crianças. Então, você ter profissionais especializados da psicologia e da assistência social presentes na escola para dar mais essa assistência para os profissionais da educação é fundamental. Então, a gente avança também nessa questão. Então, eu acredito que o que a gente tenha, já estamos mais algumas coisas aqui, mas eu acho que o que a gente tem de mais importante seria nesse sentido. Agradecemos a sua participação e a todos e todas que acompanharam. E por aqui encerramos a entrevista. Eu que agradeço e um bom trabalho para vocês. E no dia 6 de outubro, vote 40, é valorização do professor, posso para todo mundo.